Nós estamos de volta e eu queria outra vez corrigir o telefone, porque o número dado não está correspondendo, não está chegando, não estão chegando as chamadas. O número novo do telefone que está aí no seu monitor é 3469-2531. 3469-2531. É claro que o e-mail continua sempre o mesmo. Vamos agora ouvir mais uma vez o padre Jesus Henriques falando sobre a formação de todos os educadores que trabalham no Centro Juvenil Dom Bosco. Vamos conferir. Todos os dias, no início de todas as atividades, os educadores leem um texto, encenam alguma coisa, uma atividade e faz uma reflexão para os meninos. Aí temos momentos também mais fortes, mais marcantes dentro do Centro Juvenil, que são os momentos assim salesianos, festa de Nossa Senhora, Dia das Mães, que a gente faz uma celebração muito especial agora no mês de agosto, celebrando São João Bosco. A gente tem até uma atividade, nós falamos, que é o café com o vizinho, café amigo com o vizinho. Então é um momento que a gente convida, através de um convitezinho de casa em casa, convidando para vir aqui e a gente mostrar a obra, o que está acontecendo. Porque às vezes o barulho nosso pode incomodar também o vizinho. Então, quer dizer, envolver a comunidade. E as famílias, as reuniões que nós temos todo mês, essas reuniões são temas também formativos para a família poder acompanhar, ver o que é o trabalho que está sendo feito com essas crianças e com esses jovens aqui no Centro Juvenil. Além das atividades, das oficinas que nós temos aqui no Centro Juvenil, nós temos também o pré-OP7. O que é o pré-OP7? É um pré-universitário. Ele funciona não aqui, ele funciona no Colégio Salesiano, mas ele é coordenado pelo Centro Juvenil. Ele funciona com voluntários. Temos gente já que passou pelo pré-universitário que hoje trabalha aqui conosco, né? Já são funcionários aqui com a gente, né? Quer dizer, são frutos do pré-universitário nosso, né? A Fabíola, que é nossa funcionária educadora, né? A gente fala educador, não fala funcionário, né? É nossa educadora, ela foi aluna do pré-universitário e hoje ela coordena esse curso pré-universitário, fazendo contato com estagiários para que possam ministrar essas aulas no pré-universitário. Os salesianos, congregação de Dom Bosco, estão presentes no mundo inteiro e é uma das maiores congregações da igreja no mundo todo. Tem todas as partes, tem missão em vários países da África, da Ásia, aqui da América Latina, América do Central, América do Norte e, é claro, na Europa, onde tudo começou. Exatamente por este trabalho de tanta benemerência que eles fazem na educação dos jovens, na formação de todas as pessoas que se estão agregadas em torno dos salesianos. Aqui em Belo Horizonte nós temos várias instituições ligadas à congregação salesiana. E é bom que o nosso programa também, o Questões de Fé, além de tratarmos de um tema específico, a gente fica conhecendo um pouco mais da nossa riqueza, a riqueza da nossa igreja, né? Agora, sábado passado, semana passada e esta semana, nós estamos nos dedicando a falar, a colocar um pouco aqui na TV a obra dos salesianos. Continuando o documento, aliás, antes de continuar, eu gostaria de dizer o seguinte: alguém pode estar perguntando como que um grupo de fé e política pode utilizar esse compêndio da doutrina social. Ele não está ultrapassado? Não. O compêndio é diferente das encíclicas. As encíclicas, elas têm várias épocas respondendo aos problemas de cada época. O compêndio pega todas, em vários temas. Ele é elencado através de temas,
chegando às conferências de Medellín, de Puebla, as conferências episcopais da América Latina, que dizem respeito aos problemas enfrentados aqui no nosso continente, no nosso país. Então, ele é um apanhado geral. É claro que não vai colocar documentos inteiros, mas conforme os temas, ele vai acrescentando exatamente essa doutrina que está presente em toda essa história tão rica do ensino social da Igreja. E o parágrafo 530 assim diz: sobretudo no contexto da catequese, é importante que o ensino da doutrina social seja orientado para motivar a ação, para a evangelização e a humanização das realidades temporais. Com tal doutrina, de fato, a Igreja exprime um saber teórico e prático que apoia o empenho de transformação da vida social para rendê-la sempre mais conforme ao desígnio divino. A catequese social visa a formação de homens que, respeitosos da ordem moral, sejam amantes da genuína liberdade. Homens que julguem as coisas com o critério próprio e à luz da verdade, que ordenem as suas atividades segundo o sentido da responsabilidade, fomentem tudo o que é verdadeiro e justo, associando de boa vontade a sua ação à ação dos demais. Adquire um valor extraordinário e formativo o testemunho oferecido pelo cristianismo assim vivido. É particularmente a vida de santidade resplandecente em tantos membros do povo de Deus, humildes e com frequência despercebidos aos olhos dos homens, que constitui o caminho mais simples, mais fascinante, onde é permitido perceber imediatamente a beleza da verdade, a força libertadora do amor de Deus, o valor da fidelidade incondicional a todas as exigências da lei do Senhor, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A doutrina social da Igreja deve ser colocada na base de uma espera e constante obra de formação, sobretudo daquela dirigida aos cristãos leigos. Tal formação deve levar em conta o seu empenho na vida civil. Aos leigos, pelas suas livres iniciativas e sem esperar passivamente ordens e diretrizes, imbuir de espírito cristão a mentalidade, os costumes, as leis e as estruturas da sua comunidade de vida. O primeiro nível da obra formativa dirigida aos cristãos leigos deve tornar-lhes capazes de enfrentar eficazmente as tarefas cotidianas nos âmbitos culturais, sociais, econômicos e políticos, desenvolvendo neles o sentido de dever praticado ao serviço do bem comum. Um segundo nível diz respeito à formação da consciência política para preparar os cristãos leigos ao exercício do poder político. Aqueles que são ou podem se tornar capazes de exercer a arte muito difícil, mas ao mesmo tempo muito nobre da política, devem se preparar para ela. Que eles se entreguem a ela com zelo, sem se preocuparem com seu interesse pessoal, nem com as suas vantagens materiais.
Ao ler esse texto, né, muitas pessoas devem tremer um pouquinho lá dentro, né? Por que tremer? Fala da política como uma arte nobre, fala dessa preparação, e todos nós hoje estamos tendo uma decepção imensa com tudo quanto é político, com tudo que se refere à política, ao exercício do poder, seja no ambiente do poder executivo, legislativo, judiciário e assim por diante. Parece, e nas pesquisas que são feitas no Brasil, são estas instituições, né, o Congresso Nacional, a Câmara dos Vereadores, está lá embaixo na apreciação das pessoas, do povo brasileiro, e com toda razão. Então, não está na hora da gente mudar um pouco? Não está na hora de sanear este ambiente que deveria ser nobre, que deveria ser bom, que deveria estar a serviço do bem comum, a arte de fazer o bem? Alguém já disse que uma das formas do exercício mais consistente da caridade fraterna é exatamente a política. É pela política que se distribuem os bens, é pela política que a sociedade melhora as suas condições, é pela política que o ensino pode se empenhar em ser melhor, em que os educadores sejam mais valorizados, mas nós teríamos que ter não somente pessoas boas, mas teríamos que sanear o ambiente, as estruturas, as instituições. Algumas vezes nós vemos pessoas que antes tinham tanta boa vontade, eram boas, foram cheias de ideais para a atividade política, ao chegar lá são contaminados pelo pecado que está entranhado, está enraizado nas negociatas, nas formas enfim, formas deletérias de ação, e que nada é feito em benefício do povo. Então, não basta simplesmente renovar o quadro pessoal. É importante que estas pessoas e as instituições também sejam saneadas. Se fala muito da tal reforma política, mas também esta reforma política, a gente precisa ter critérios para apreciá-la. Se ela vem da mesma turma, das mesmas pessoas que usam a política para se manterem no poder e para ganhar dinheiro fácil e para roubar, esta reforma vai beneficiá-los e não a nós. Voltamos daqui a pouco.